Primeiro de tudo, queremos agradecer a vossa presença e esperamos ter aqui um dia de convívio, de aprendizado. Vamos fazer a nossa prece para não atrasar mais e passar a palavra depois à Tânia. Penso que muitos de vocês já conhecem minimamente a Tânia, mas que para quem não conhece, vai ser uma breve apresentação. Portanto, a Tânia está ligada à Missão do Caminho e responsável agora pela parte da evangelização da juventude. Já colabora com a Missão do Caminho há mais de 30 anos na parte de evangelização e ultimamente assumiu a parte da direção dos evangelizadores. Portanto, há alguma experiência, essa experiência já tem há mais de 10 anos e traz-nos a sua experiência para nos ajudar no nosso trabalho e na nossa aposta nas crianças, portanto, porque será o nosso futuro exatamente na educação e na consciencialização que os pequeninos têm que ter, portanto, para que a nossa doutrina tenha continuidade. Por isso nós temos tido algumas iniciativas, não só de encontros desta natureza, de continuidade, logicamente, mas também na edição de livros que nos têm preocupado com o aspecto de publicação de livros infantis, exatamente para que tenhamos materiais para poder suportar o nosso trabalho. A Tânia tem enfermeira de profissão, é professora na Universidade de Salvador da Bahia e está aqui connosco para nos ajudar, para nos brindar com o seu conhecimento. Portanto, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus a sua proteção e auxílio. Jesus, amigo, nestes momentos em que nos predispomos ao aprendizado, pedimos-te, primeiro de tudo, a tua permissão, para que em teu nome e em nome do Pai que estejamos reunidos, possamos interiorizar os ensinamentos que nos chegam, possamos despertar a intuição para poder, de uma maneira mais segura, compreender propostas que nos chegam. Pedimos-te, em favor de todos os presentes, quer no plano físico, quer no plano espiritual, que nos envolvas na tua paz e no teu amor, que nós possamos enriquecer-nos no nosso conhecimento, para que possamos servir com mais abnegação, com mais amor. Permite-nos, amigo, termos início aos nossos trabalhos. Pedimos-te as bênçãos para a nossa palestrante, para que ela se tenha o auxílio dos seus mentores e que fique com muita paz. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Federação Espírita Portuguesa por ter feito esse convite de estarmos aqui hoje partilhando a nossa experiência. E um agradecimento especial à Helena, que foi a nossa intermediária nesse processo de e-mail para lá, e-mail para cá, o que vamos fazer, vamos nos ajustar. E hoje nós estamos aqui, felizes por este encontro, onde nós vamos trocar as nossas experiências. Porque é claro que os presentes também têm as suas experiências e nós estaremos levando essas experiências para partilhar com o nosso grupo de evangelizadores. Hoje o nosso trabalho lá no Brasil, em Salvador, está retornando, né? Só que nós temos 3 horas de diferença de fusos, lá começa às 9 da manhã no horário de lá, né? E vai até às 11 horas. Então, eu estou aqui iniciando o trabalho e lá está reiniciando, porque nós tivemos uma atividade geral conjunta antes do Carnaval, tivemos o recesso de Carnaval e hoje as nossas crianças estarão todas parceiras lá no retorno às atividades. Para nós começarmos, a gente vai trazer uma música que nós cantamos lá com a nossa criança. Ela é bem curtinha e vocês vão aprender rapidinho. Então vamos repetir frase a frase desta música. Bom dia com alegria.
Bom dia com alegria. Bom dia é com amor. Bom dia é com amor. O sol a brilhar. O sol vai brilhar. Aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Aí nós vamos dizer 3 vezes. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora a melodia. Eu canto e depois a gente tem um momento de aprender. Bom dia é com alegria. Bom dia é com amor. O sol a brilhar aqui neste lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. O bom dia não tem melodia. A melodia é só dos demais. Vamos ver se vocês pegaram a melodia. Bom dia é com alegria. Bom dia é com amor. O sol a brilhar aqui neste lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas a gente não faz uma música sem um movimentozinho. As mãozinhas para poder aquecer o frio. Lá é calor, mas a gente faz também com os meninos assim. Bom dia é com alegria. Bom dia é com amor. O sol a brilhar aqui neste lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora todo mundo de pé. Para poder aquecer. Bom dia é com alegria. Bom dia é com amor. O sol a brilhar aqui neste lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora tem uma outra coisa. Tudo isso nós fazemos com os nossos meninos. Da última vez, a gente vai circular bom dia dando abraço em quem está presente. Como vocês vão circular aí? Seja ali um no outro do lado, aí abraça de frente para trás, de trás para frente. Vocês aqui vão se movimentar. Bom dia é com alegria. Bom dia é com amor. O sol a brilhar aqui neste lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas é só uma vez não. Deu para dar uma aquecida? Todo mundo conseguiu acordar? Então, estas letras de músicas a gente vai estar passando para a Helena, para depois ela estar socializando. Só que vocês vão ter que lembrar da melodia. Como tem muitas pessoas aqui, se um esquece, o outro lembra. Não é? E podemos fazer com as nossas crianças. Se a evangelização é à tarde, boa tarde é com alegria. Nós usamos bom dia porque a nossa evangelização é pela manhã. Então, podemos estar fazendo
as nossas adaptações. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho falando sobre o evangelizador que somos todos nós. Quem é esta pessoa, né, que está à frente deste trabalho, que assumiu esse compromisso lá atrás, quando fez o seu planejamento, quando participou, junto à espiritualidade, deste processo, né, onde nós consideramos lá atrás que ele era importante não só para o nosso crescimento, porque temos que pensar no resultado deste trabalho para o nosso amadurecimento espiritual. Aí esta é a primeira pergunta que nós lançamos, né? Por que veio evangelizar? Eu gostaria que alguém, temos um microfone aqui, que alguém se voluntariasse, Carlota vai passar, para poder me responder este questionamento. Por que veio evangelizar? Nós próprios precisamos. É o microfone por causa da gravação. Liga, Helena. Tá ali. Eu vejo desta forma, porque nós próprios precisamos de nos evangelizar a nós próprios primeiro. E isso é fundamental para depois evangelizarmos as crianças. Bom, seu nome? Olga. Olga está trazendo que ela aceitou este convite porque pensou primeiro na sua pessoa, que quando a gente vem evangelizar, nós estamos primeiramente evangelizando a nós mesmos. Alguém tem uma opinião diferente do que Olga colocou? Isso é isso. Eu acho que a evangelização é essencial porque é colocando nos corações dos nossos meninos a sentirem aquilo que Jesus nos trouxe, que nós vamos fazer com que a humanidade do futuro possa vivenciar os seus valores e sentir todo o irmão como irmão e fazer com que cresçamos. Vou modificar a pergunta. Quando nós recebemos um convite de alguém da casa espírita, ou nós nos sentimos mobilizados ao trabalho da evangelização, a nossa amiga já trouxe a questão do evangelizar a si mesmo, do que vai levar para as crianças. Mas o que é que faz nós aceitarmos, além do que foi colocado, este convite? Porque, às vezes, nós nos apresentamos, outras vezes, alguém da casa vê, percebe que você tem um jeito que poderia e recebe este convite. Quando nós recebemos o convite, podemos aceitar ou não. Se nós aceitamos, foi por quê mesmo? Compromisso, estamos preparados. É um compromisso para servir. Eu devo dar o meu testemunho neste sentido. Ao ser convidada, antes, quando eu iniciei a evangelização no Radicalidade, houve uma proposta que estava a preparar, portanto, o departamento para dar início a esse departamento, uma vez que ainda não existia. E eu, espontaneamente, disse: olha, se me acharem útil, eu gostaria. Passaram-se não sei quanto tempo, já não me lembro. E vieram convidar. Eu, sinceramente, fiquei extremamente emocionada. E disse logo que aceitava e que faria o meu melhor. E que, em primeiro lugar, eu iria aprender, com certeza, com as crianças e com muito amor e carinho, que é aquilo que eu sentia. É isto que eu queria. Então, o motivo principal vem sempre do nosso íntimo. Aquele chamado que vem por intermédio de uma pessoa ou por uma sinalização do mundo espiritual, tendo acolhida no nosso íntimo,
é porque aquilo já fazia parte do nosso processo, né? E este é o sentido, esta deve ser sempre a nossa motivação para o trabalho, porque lidar com crianças não é fácil. Quem quiser aqui me dizer que é muito tranquilo, eu vou dizer, realmente eu vou jogar meus 37 anos de experiência, né, para trás, porque a cada ano são novos desafios, são novas crianças, são novas facilidades e dificuldades que a maturidade vai nos proporcionando o desenrolar, o desenvolver a tarefa. O evangelizador tem a tarefa de conduzir as gerações novas no rumo do Cristo. Deve aplicar o contributo da mente e do sentimento. Observem que isso foi dito por Dr. Bezerra de Menezes no livro Compromissos Iluminativos. Então, tem duas palavras-chave que estão direcionando o trabalho do evangelizador: mente e sentimento. O que isso quer dizer para nós? Microfone. Quem quer falar? O que é que mente e sentimento nos fala do trabalho da evangelização? A mente será a parte racional a funcionar, portanto, do ensinamento. E o sentimento é o amor que nós tentamos aprender e que temos o dever de tentar ensinar realmente às nossas crianças, que é isso que nos conduz neste mundo e que nós ainda não conseguimos entender e pôr em prática na maioria dos casos. Nós podemos evangelizar somente com amor? Não, também com conhecimento. Somente com conhecimento? Não. Mas tem muito mais coisa que nós vamos ver adiante. Não basta querer ser evangelizador. É preciso investir. Então, existe uma série de passos que nós precisamos percorrer para fazer um trabalho de qualidade na nossa evangelização infantil. É claro que trouxemos aqui o nosso modelo, tio Divaldo, né? Um dos nossos investimentos realmente é estarmos participando das palestras, ouvindo a respeito da doutrina espírita. Cada palestrante tem uma forma de abordar, tem um conhecimento diferenciado. Nunca podemos dizer, aquele palestrante fala tudo o que eu já sei. O nosso conhecimento, ele é uma constante. Nunca iremos estacionar no conhecimento. Não tem ninguém na face da Terra que seja detentor de todo conhecimento, principalmente na doutrina espírita, que tem tantas facetas que na nossa condição humana não conseguimos nem compreender tudo. Avalie se nós estaríamos sendo aquelas pessoas detentoras de todo esse potencial de conhecimento que um palestrante não teria algo a estar acrescentando a cada um de nós. Cursos de aperfeiçoamento. Esta senhora que está ali ao meu lado tem 73 anos. Tia Isaurinha foi a minha evangelizadora. Então, observem o que é uma pessoa. Essa foto foi tirada o mês passado. Nós fizemos uma oficina de música com os nossos evangelizadores, agora em janeiro, e nós trouxemos tia Isaurinha, porque é uma pessoa que tem uma voz fantástica e é conhecedora de variadas músicas. Então, os nossos evangelizadores, eles realmente precisam deste aperfeiçoamento, desta capacitação, porque isso significa motivação para o trabalho. Isso significa que estaremos sempre com coisas novas para estarmos apresentando às nossas crianças.
Leituras. Muitos têm o hábito de ler. Muitos não gostam de ler, não têm o hábito da leitura, mas para ser evangelizador, este é um requisito básico. Porque quando nós recebemos as nossas crianças para um trabalho de evangelização espírita, isto significa que iremos trazer os princípios da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. As metodologias que nós vamos estar utilizando, elas precisam estar conectadas com o conteúdo que nós vamos passar. Na nossa experiência, nós começamos com a idade de 3 anos. Então, nós temos o grupo de 3 e 4. A cada 2 anos é um grupo nosso. Como é que vamos ficar 2 horas, porque é de 9 às 11, a nossa evangelização, para crianças de 3 e 4 anos, trazendo a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus? Passou pela mente? Então, temos que ter música, temos que ter história, temos que ter desenho, temos que ter pintura. Tudo isso vai estar atrelado ao que vamos desenvolver naquele dia. Então, hoje, no nosso retorno, é uma atividade de acolhimento. Crianças novas estão chegando, outras continuam o trabalho. Não temos um tema relacionado à doutrina para desenvolver. A partir daí, nós vamos desenvolver a proposta deste ano, que é Vivendo com Jesus, em comemoração aos 150 anos do Evangelho. Então, tudo vai estar sendo direcionado ao tema. Se vamos utilizar uma música, é claro que tem uma música que é de aquecimento, mas não podemos estar pensando na metodologia sem estar atrelando ao conteúdo a ser trabalhado naquele momento. Quem vai dar o nosso suporte do conteúdo é exatamente as leituras que nós estamos fazendo, é o que a gente ouve na palestra. Hoje, com o recurso da internet, nós conseguimos baixar palestras maravilhosas, aulas de curso básico, programas relacionados à evangelização que nos guiam. Então, nós faremos a seleção daquilo que consideramos que é o adequado para a nossa proposta de trabalho. Consciência do compromisso. Então, isso é imprescindível para o evangelizador. Joana de Ângeles coloca no livro Vida Feliz: faze a tua parte conscientemente. Dedicação à leitura e estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Mergulhe a tua mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância. Então, quanto mais buscarmos a leitura, mais estaremos nos afastando daquela condição de ignorância. E nos aproximamos cada vez mais, porque a leitura vai nos levar às reflexões, as reflexões vão nos levar a mudanças de atitudes, a comportamentos renovados. Então, tudo isso é um conjunto que só irá fazer com que nós nos aprimoremos. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender. Olhe como Joana de Ângeles é fantástica, não é? Aquilo que nós falamos anteriormente. Nunca podemos achar que a pessoa que está aqui na tribuna vai dizer tudo que nós já sabemos. Precisamos acolher as pessoas que estão aqui, porque é um esforço que elas fazem, elas também se dedicam à leitura, à meditação, e é através desta experiência na tribuna que ela também vai crescer. É claro que existem
palestrantes e palestrantes. Não vamos dizer aqui que se fosse tio Divaldo à frente, estaríamos todos com a casa lotada, pelos corredores, sentados na escada. É um ícone, é uma referência de todos nós. Mas tio Divaldo, lá atrás, não começou como ele está hoje. E assim somos todos nós, que vamos engateando no nosso processo e cada vez mais crescendo e amadurecendo. Mas isso é importantíssimo para o evangelizador. O esforço no autoaprimoramento. No esforço de tornar-se melhor. E aí Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, porta de serviço para a renovação de si mesmo. Então, se estamos aqui a trazer tudo para as nossas crianças, olhe, quando alguém lhe fizer alguma coisa, você não vá fazer aquilo de volta se foi uma coisa negativa. Mas nós reagimos, nós damos o troco. Então, é claro que não somos perfeitos, mas estamos investindo na nossa renovação. Este é que é o ponto-chave de todo o processo. Porque se estamos estagnados, sem buscarmos esta melhoria íntima, esta renovação, o nosso trabalho, ele vai atender a meta da criança, mas não está atendendo a meta que é, em primeiro lugar, nossa. E tudo quanto nós falamos para as nossas crianças, a palavra tem força. Terá muito mais força se ela se constituir no esforço que nós estamos fazendo para esta melhoria. Meu pai, na década de 70, ele era palestrante na Mansão do Caminho. E, depois de um tempo, ele resolveu que não mais seria palestrante, porque ele dizia que o que ele estava a pregar não era condizente com a sua postura. E, literalmente, largou de fazer palestra. Depois, com o passar do tempo, ele retornou com um outro trabalho dentro do movimento espírita. Se fôssemos parar para refletir sobre isso, não teríamos palestrantes. Porque qual é o nível que nós nos encontramos? O nível de crescimento, que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas mazelas. Então, para tanto, se nós identificamos esta necessidade de mudança, nós estamos caminhando abraçados com os nossos benfeitores, que estão a todo momento nos estimulando para prosseguir no trabalho. Doutrina espírita é conhecimento com responsabilidade. Então, pensando no nosso trabalho de evangelização espírita, é o desfecho de tudo que nós estávamos falando aqui agora. É esse investimento de estar a cada dia sendo melhor do que fomos no dia anterior, de que fomos no mês passado, de que fomos quando éramos mais jovens, mais inexperientes, que não tínhamos a consciência das responsabilidades da vida, a maturidade para a compreensão dessa verdadeira vida, que é a que nos movimenta rumo a esta plenitude. Porque acreditamos nisso. Se não acreditássemos, nós não estaríamos aqui, buscando esta renovação, este aprimoramento. Compromisso assumido antes de reencarnar. Joana de Ângeles coloca: teus mentores espirituais conhecem o programa dos teus compromissos e confiam no teu esforço, realizando a parte que lhes cabe desenvolver.
assumimos o trabalho da evangelização espírita. A evangelização normalmente acontece uma vez na semana, nas casas espíritas. Nós temos algumas realidades no Brasil de casas espíritas que têm um público muito reduzido, que fazem a evangelização uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, trabalhos que pararam e retornaram com esta dinâmica para poder, a partir daí, ir melhorando e se apresentando mais crianças para o trabalho. Mas este trabalho que nós desenvolvemos, ele tem que ter um planejamento. Não podemos chegar, aqui é sábado à tarde, ou lá domingo de manhã, com as ideias na cabeça, sem a direção do que é que nós vamos estar trabalhando. Por outro lado, temos um planejamento, mas nem sempre as crianças chegam naquele dia e conseguem atender ao planejamento que foi feito. Nós temos algumas evangelizadoras que são pedagogas, que trabalham realmente com a educação infantil, em escolas do estado, do município ou escolas particulares. E eu também sou professora e faço o meu planejamento, mas é incrível como algumas querem seguir rigorosamente aquilo que planejaram. Então, com criança, principalmente, nós precisamos ter flexibilidade naquilo que nós pensamos, porque, às vezes, nós temos a ideia de que aquilo é o melhor para elas, e não é. É o momento que elas estão vivendo, é o dia que amanheceu com muita chuva, estava com preguiça, chega emburrado. Então, a musiquinha dessa que nós fizemos no início é uma música que vai acordar as nossas crianças, que vai fazer com que elas se percebam que estão ali naquele trabalho, que é hora do movimento, né? A música, ela traz uma sensibilidade, a criança aceita, e é um trabalho belíssimo que nós fazemos com a música na sala da evangelização, porque transporta a mente para outros momentos, para outros ambientes e acalma. Nós temos um grupo lá, que é um grupo daqueles trabalhosos de 7, 8 anos. E teve um dia que as evangelizadoras não conseguiam dar conta da atividade. Resolveram botar todos deitados no chão. Agora nós vamos ouvir uma música, todo mundo de olho fechado. Aí fecharam os olhos e ouviram a música de meditação, sem um não futucar o outro, sem um não abrir o olho, e elas foram conduzindo no meio da atividade. Então, são recursos que a gente precisa lançar mão, porque tudo aquilo não está atendendo e vai desgastar o evangelizador, que chega todo motivado e as crianças não lhe dão as respostas que eles estão aguardando. Então, nós temos aqui Joana falando sobre o planejamento. A obra do bem que te encontras empenhado não pode prescindir de planejamento. A improvisação é responsável por muitos danos. Improvisar é recurso de emergência. Programar para agir é condição de equilíbrio. Planejar agindo é servir construindo. Ajudar é ajudar-se. Esclarecer significa esclarecer-se. E socorrer expressa socorrer-se também. Então, observe que tudo que Joana coloca para o trabalho, em primeiro lugar, está para nós mesmos. A ajuda, o socorro, o esclarecimento. Então, tudo isso é para nós pensarmos na importância, na responsabilidade que se reveste o trabalho da evangelização infantil, que não é um trabalho fácil. É um trabalho desafiador,
Muitas vezes, eu, com todos esses anos de experiência, passo a semana pensando no tema do domingo e não consigo articular as ideias. Quando chega no sábado, já está a véspera, e aí, em contato, que eu tenho mais 2 parceiros, uma que me acompanha já desde quando nós começamos, praticamente, e um outro mais recente. Então, nesta conversa é que nós conseguimos fechar. E isso acontece com qualquer um, porque nós partilhamos as nossas experiências e ouvimos que o outro também passa por essa dificuldade. Nós temos evangelizadores que trabalham os 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Só tem o sábado. E como trabalham em escola, eles precisam planejar as atividades da escola, corrigir os trabalhos da escola. Então, muitas vezes, o tempo mental, por mais que o indivíduo busque esta inspiração que deve buscar todo dia, deve estar na sua mente qual é a proposta para a próxima semana, porque nós temos um planejamento. Então, não é do nada, não é do vazio, é daquela proposta que vai ser o encadeamento da atividade. Então, é preciso buscar esta sintonia com a espiritualidade, porque não estamos a sós no trabalho. Dificuldades no exercício da tarefa. Quem disse que é fácil o trabalho de evangelizar? Mas não é só a evangelização, qualquer trabalho que a gente se dedique. Serviço cristão é sofrimento, estrada longa a percorrer, sítios difíceis de transpor. Quem acha que é a coisa mais simples, mais fácil, está equivocado. Talvez no começo do trabalho, que nós chegamos com toda aquela motivação, achando que vai ser a coisa mais maravilhosa e não é? Então, esta facilidade do início do trabalho é para a gente não desistir. Porque vocês avaliem se no início a gente já vai, né, achando que está difícil. Pela nossa fragilidade humana, uma dificuldade inicial pode ser um motivo para a desistência. Então, a princípio, vamos estar nos engajando, então vem toda aquela motivação que depois ela vai esmorecendo, nós vamos ficando mais fragilizados, já ficamos mais tristes quando as crianças não atendem a nossa demanda, e aí vai, se não acendermos essa nossa chama interna, o trabalho não vai adiante. Porque é preciso estarmos motivados para levarmos a motivação às nossas crianças. Trabalhar constitui desafio para todos. Então, só reforçando o que estávamos a dizer. Abraçar um compromisso superior é forma de crucificar-se por amor. Olhe como a nossa mentora ela é bem severa, né? Então, esse trabalho, essas dificuldades, essas pedras no caminho, os obstáculos que estamos a transpor a cada dia, são realmente esses sacrifícios que precisamos vencer para atingirmos a nossa meta. Temos esses desafios para exatamente ascendermos no nosso processo de amadurecimento. É preciso pensar que cada experiência é um aprendizado. Nós temos aí 4 crianças do grupo de 7 e 8 anos. Os 2 meninos da ponta, que são Ítalo e Mateus, em um determinado dia, junto com mais outro que não está nessa foto, Pedro, o Ítalo é que está à esquerda de vocês. Estava na atividade e resolveu dar um girinho no centro da sala e cair no chão. O Pedro, que não está aí, essa coisa de menino que se espelha um no outro, achou engraçado dar um giro no meio da sala e também cair. E Mateus foi. E nisso eles reproduziram, cada um no seu tempo, esse modelo de girar e cair. Aí os meninos são levados à figura do coordenador, que sou eu, junto com a nossa
coordenadora do departamento. Quando eu pergunto a Ítalo, que foi o primeiro, ô Ítalo, o que foi? Elas contaram o que tinha acontecido, e aí a gente senta com os três, fora de sala, para saber o que foi, porque isso é uma dispersão. Se deixa continuar, aí outros vão achar engraçado rodopiar e cair. O meu filho, quando tinha 3 para 4 anos, adorava fazer isso. Eu não sei o que é que tem nesse imaginário infantil de ficar rodando e se jogar no chão. Quando a gente perguntou a Ítalo, eu faço isso em casa e eu quis fazer aqui na evangelização. Aí eu fui para o segundo Pedro. E você, Pedro? Eu vi Ítalo fazendo, eu achei engraçado, eu também fui. E Mateus, a mesma coisa. Aí nós paramos para conversar, que aquilo era um motivo de dispersão, que na hora que terminasse a atividade, se eles quisessem fazer qualquer tipo de brincadeira, que eles fizessem. E aí a gente conversa, a gente se abraça, cada um volta para a sua sala, e lá, depois de passado um tempo, eles voltam a fazer o mesmo rodopio, a mesma queda, e o evangelizador tem que entender que isso faz parte do processo da criança. Não podemos estar a todo momento, não faça isso, não faça aquilo. Claro que temos que educar. Mas a criança tem os seus rompantes, tem as suas manifestações, tem as suas inquietações. O Ítalo, por exemplo, ele é filho do nosso coordenador da juventude. Então, muitas vezes, nós imaginamos, não, esses filhos de quem está mais envolvidos no trabalho são os melhores. Pelo contrário, eles chegam justamente para chamar a atenção dos pais, para que os pais possam estar mais alertas, possam ter mais amor, mais dedicação àquela criança. Ele é o tipo da criança que o evangelizador está contando a história, se ele achar que deve, ele levanta e fica circulando pela sala e a mente completamente desconectado da história. E aí a gente para a história porque tem uma criança que está rodando pela sala? Não. Enquanto ela não estiver interferindo no que você está fazendo, vamos deixar aquela criança ali fazer, sair. Agora, ela não pode sair e começar a mexer quem está do lado, porque aí dispersa o do lado. Aí o de lado dispersa, vai dispersar o que está do seu lado. E aí vira uma bola de neve. E num grupo grande como é esse o nosso, esse grupo teve 36 inscritos esse ano. Uma frequência média de 25 a 28 meninos por domingo. Mas era também o grupo que a gente tinha mais evangelizadores, 4. Que, eventualmente, um ou outro tinha uma dificuldade, não comparecia ao trabalho. Ficávamos com 3. Mas são meninos que são mais inquietos pela faixa etária e que precisa desse aconchego, desse estar junto, do beijo, do abraço. Evangelizadores, não podemos prescindir do beijo e abraço às nossas crianças. É o nosso acolhimento, é a nossa recepção quando chega, aquele sorriso. Para os que são mais sérios, tem que quebrar essa geleira. E a criança, ela tem esse papel. Ninguém guarde, por enquanto, coroas brilhantes para a cabeça. O trabalhador fiel não se detém a reclamar nem a exigir. É engraçado o quanto nós sempre esperamos o reconhecimento pelo trabalho que nós fazemos. Queremos ter os elogios da direção, do que está à frente do trabalho, do nosso parceiro. E é como a nossa querida Joana diz, não é? Não espere a atenção, né? Porque muitas vezes nós ainda estamos um pouquinho lá embaixo, né? Um elogio vai envaidecer, e aí essa vaidade pode comprometer o trabalho. Por outro lado, é preciso ter em mente que, enquanto dirigentes de um trabalho, nós devemos elogiar aqueles que fazem parte do nosso grupo. Não que isso seja uma constante, mas avalie. Você se esforça, você se esmera naquilo que você vai fazer e nunca o seu coordenador chega e diz: poxa, que coisa legal,
continue fazendo isso. Isso é um estímulo também para quem está no trabalho. Então, precisamos ter essa dosagem. Se nós temos um parceiro, vamos também elogiar o nosso parceiro, vamos motivá-lo mais. Às vezes, o nosso parceiro, ele está conosco, mas nem sempre as ideias se casam. Então, vamos tentar ajustar, vamos sair um pouco de nós mesmos para poder penetrar aquele que é mais endurecido, aquele que não consegue, que é uma geleira, que está naquele trabalho exatamente também para se burilar. E aí eu trouxe essa fotinha junto da nossa mentora, porque Joana de Ângeles é a mãe de todos nós, onde ela diz: nunca estarás a sós nas tuas lutas de sublimação. Então, é recorrer. Eu não estou dizendo que eu já ouvi dizer que ela é minha mentora, não. Eu é que considero. Não é? Então, nós temos que arranjar o nosso mentor. Temos que nos apegar a este anjo da guarda, que nós podemos personificar em um ser ou direcionar o nosso anjo da guarda. E ter essa certeza que não estamos a sós, que caminhamos lado a lado com alguém muito especial que está velando pelo nosso trabalho. E isso vai realmente nos dar essa força, esse suporte, porque nas dificuldades é a ela e aos anjos guardiães das nossas crianças, com as quais eu também recorro muito. É aquele menino mais difícil, é um pai ou a mãe que chega para poder trazer a nós as dificuldades que aquela criança está passando. Nós tivemos um menino na juventude, na evangelização, porque como eu sou o último grupo, 11, 12 anos, 13 anos, eles já vão para a juventude. Pedrinho, quando estava com 14 anos, a mãe me procurou e disse que ele estava pegando dinheiro. Muito preocupado, o que era que estava acontecendo. Então, é assim, neste momento, quando você ouve um caso desse de um jovem, em primeira instância, a gente dá umas orientações, mas precisamos recorrer ao anjo guardião daquele jovem que não sabe nem por que está fazendo aquilo. Não é? Então, qual é o nosso recurso? A oração, a meditação, essa busca constante com esse nosso anjo guardião, para que recebamos a inspiração com a capacidade de captar, porque inspirando, eles estão a todo momento. Nós nem sempre conseguimos perceber estas respostas e queremos também que as respostas cheguem de imediato, e nem sempre nem sempre acontece. Não executam os benfeitores espirituais os compromissos dos seus pupilos, por conhecerem que o espírito ascende na jornada evolutiva, assinalado pelas condecorações próprias, isto é, as cicatrizes e os suores da experiência. Então, nas dificuldades da tarefa de evangelização, aquilo está sendo importante para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual, e não pensemos que aquilo está acontecendo e os benfeitores estão lá deixando a gente de lado para que nós possamos resolver os nossos problemas. Agora, não podemos pensar que os problemas chegam e vamos entregar aos benfeitores para que eles resolvam. Assim não funciona a lei, assim não funciona o processo evolutivo. Essa marcha, ela é individual e é ascensional. Na medida que nós atingimos um patamar, outros serão galgados para atingirmos a perfeição. Ora ao Senhor nos instantes difíceis, para que a inspiração do trabalho que deves executar flua generosa deles a ti, em intercâmbio refazente, do qual retornes confiante e renovado. Então, aquilo que nós falamos, a oração é um recurso que nós temos à mão para obter aquilo que nós estamos desejando para o momento.
não esquecendo que os nossos problemas não são solucionados somente através de uma oração. Tem questões que são mais particulares e que são necessárias o passar pelo sofrimento para atingir a plenitude. O sofrimento é individual. Temos os recursos e o auxílio de quem está ao nosso redor, dos espíritos amigos, mas eles não fazem a parte que compete a cada um de nós. Aí nós trouxemos Allan Kardec, né? Lutando contra adversários impiedosos em ambos os planos da vida, para fazer o legado da mensagem espírita à posteridade, embora dirigido pelo Espírito Verdade, não transferiu o dever assumido antes do berço, entregando-se ao labor até a desencarnação, como a informar que os mentores espirituais ajudam, inspiram e socorrem, mas a tarefa a cada um compete executar. Então, se imaginarmos quem foi Allan Kardec e o que passou Allan Kardec nas suas dificuldades, no início com as questões da mediunidade, os livros que foram trazidos àquela época, então foram muitos enfrentamentos, mas ele seguiu adiante. No entanto, ele teve a ajuda, a inspiração e o socorro do mundo espiritual. Como cada um de nós temos tudo isso, não da forma como nós desejaríamos que fosse. Porque o ser humano ele é muito engraçado. Começa com um probleminha hoje, já quer que amanhã o problema esteja solucionado. E lá atrás, será que o que nós fizemos lá atrás em um dia, no outro dia, aquilo que nós fizemos já estava resolvido? Pensemos sobre isso. Aí trazemos a questão do mundo virtual, que é algo assim que as nossas crianças têm estado muito à frente nessa geração nova. Vem a serviço do homem, mas nos perdemos no caminho. O que temos feito com nossas crianças, permitindo essas horas no computador e afastando-as do contato humano? Confortável para os pais? Estamos reproduzindo esse modelo na evangelização? Então, é preciso muito cuidado, mais uma vez falando que hoje a tecnologia ela veio nos mostrar muitos avanços e facilitar o nosso processo. No entanto, muitas vezes essas tecnologias não estão sendo utilizadas de maneira adequada. Vou trazer uma experiência que nós vivenciamos lá, no grupo de 5 e 6 anos, que é o grupo que o meu esposo evangeliza, e tinha, neste período, isso aconteceu há 3 anos atrás, uma evangelizadora que hoje está com 3 e 4 anos. Prepararam o conteúdo, ela disse que tinha história maravilhosa, contou a história, né, como seria a história, e foram domingo de manhã para a sala. Ela pega o computador, o data show, para poder projetar a história. Nós trabalhamos muito com histórias na nossa evangelização infantil. A nossa biblioteca infantil tem um acervo de mais de 4.000 livros. Não é? Então, claro que existem histórias maravilhosas na internet, mas acreditem vocês que ela trouxe uma história em espanhol para crianças de 5 e 6 anos. Ela contou a história, minha esposa, ele achou a história fantástica para o tema. E aí começou a projetar a história. E os meninos, imagine se os meninos não sabem nem direito o português com 5 anos, se iam entender o espanhol. Aí, como já tinha começado a projeção, meu esposo começou a fazer a tradução da história, porque era o vídeo, a história era no vídeo, né? Coisa rápida, de 8 minutos, mas, então assim,
para nós pensarmos, né, o que é que nós estamos levando para as nossas crianças, que tipo de recurso, né? Porque hoje elas sabem manejar, muitas vezes, melhor estes recursos do que os adultos. Vocês vejam quanto tempo nós ficamos aqui, né, nesse transtorno que eu disse para Vitor, eu começo sem o recurso, porque precisamos ter, inclusive, esta capacidade. E isso veio para nos auxiliar, mas não pode ser o imprescindível. Se faltar luz, suspende? Você não faz nada? A mesma coisa somos nós que atuamos na nossa vida, na profissão. Eu vou para a sala de aula, nós temos conteúdos de disciplina que passamos de 7 a meio-dia dando aula. Quer dizer, eu tenho este recurso que me descansa. Mas se ele não funcionar, eu mando os alunos para casa e vou botar em que horário? Que é tudo muito bem cronometrado, de acordo com uma carga horária. Então, precisamos ter essas estratégias e reconhecer que as crianças precisam também estar sendo vistas em primeira instância para poder atender às suas necessidades. Como é que, em sã consciência, uma pessoa que é professora acha, porque era maravilhosa a historinha para o conteúdo, vamos levar em espanhol para os nossos meninos? Então, vejam que a nossa realidade é a realidade daqui e de qualquer outro lugar. Temos as nossas semelhanças, temos as nossas diferenças. Você compatibilizar isso com o seu parceiro tem que ter habilidade, porque a forma como você coloca, ele colocou para ela e depois eu, enquanto coordenadora, precisei falar com ela. Mas existe o melindre, nada do que a gente faz está servindo. A pessoa já toma, já internaliza aquilo pelas próprias dificuldades que ela carrega. Então, precisamos estar também abertos para essas questões. Então, se o parceiro está colocando alguma coisa, ainda que nós não concordemos, que achamos que ele está equivocado, vamos refletir, por que ele está dizendo isso a mim? Será que sou eu sempre a certa na história? Será que tudo aquilo que ele falou não tem nada que nós possamos extrair e que vá funcionar para o nosso trabalho? Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Esta fase da infância é a melhor fase que nós temos para estar trazendo estes conhecimentos e para um melhor aprendizado das nossas crianças. Considerando a liberdade da escolha de métodos, técnicas e procedimentos didáticos, deve-se levar em conta também a coerência do seu uso com os princípios básicos da doutrina. Isso nós já falamos aqui. Tentar ver, existe uma história que se adequa à nossa proposta? Tem alguma música que poderíamos cantar, trabalhar a letra da música que está direcionada à proposta? Porque a música, nós trouxemos o cantar, o movimento, mas também trabalhamos a letra da música com as nossas crianças, de acordo com a proposta do trabalho. A primeira preocupação do evangelizador, ao receber crianças e jovens para evangelizar, é a de ter a consciência firme do que vai oferecer para a reflexão dos evangelizandos. Vou trazer uma outra experiência com o nosso grupo de 3 e 4 anos. A atividade foi de corpo. Neste dia, a nossa coordenadora do departamento, que isso é uma coisa que eventualmente nós fazemos na sala de aula, passou neste grupo para ver como estava acontecendo a atividade. E as meninas, todas duas são professoras, levaram uma boneca e falaram para as crianças a importância dos cuidados de higiene, como tomar banho, como cuidar do corpo, e ficou somente nisso. Quando Solange, a nossa coordenadora, chegou para mim, Tânia, a atividade foi maravilhosa. Aí relatou toda a atividade, o passo a passo. Quando eu ouvi, eu disse, o
que foi que elas trouxeram para as nossas crianças de conteúdo da doutrina? Porque higiene do corpo, cuidados com o corpo, houve na escola. E a evangelização espírita tem que fazer a sua ponte com a doutrina. Aí vai Taninha, coordenadora, conversar com as suas evangelizadoras, que não podemos ter um tema, porque estava lá. Dentro do conteúdo, aquele domingo era para trabalhar o corpo físico. Cada turma tem a sua proposta de trabalho, que é condizente com a faixa etária que está trabalhando. Então, é preciso estarmos alertas, né? Porque em 2 horas, aquilo que nós já falamos anteriormente, temos que ter muitas estratégias, mas não podemos passar 2 horas sem trazer nada da doutrina espírita. Aí é o que nós dizemos, deixa de ser evangelização espírita para ser recreação. E não estamos ali para a recreação. A recreação existe como uma motivação para o trabalho, mas é para que haja este entrosamento, esta motivação, e a doutrina espírita tem que ter o seu pano de fundo como referência para o trabalho. Características indispensáveis para o trabalho. Dinâmica. Todo mundo agora vai trabalhar. Escrever numa tira de papel. Que característica ou qualidade? Eu já trouxe umas tirinhas aqui, cortadinhas para não dar trabalho. Que características, qualidade considero indispensável para ser evangelizador? Uma palavra. Ah, tem várias. Escolha uma que vocês acham que é assim, para vocês, consideram importante, fundamental para o exercício do trabalho. Pronto? Vou recolher os papeizinhos. Tá fazendo? É bom para sair dali da tribuna um pouco, né? Sentir mais esse calor português. Até que eu melhorou. Ah, mais isso. Tá fazendo? Quando nós ficamos lá em cima, parece que estamos mais distantes. Descer um pouquinho da mais proximidade, mais calor humano. Então, vamos ouvir aqui o que é que o nosso público considerou. Eita, coisa linda! Obrigada! Vamos, então, ouvir o que é que realmente foi o consenso da plateia. Conhecer a doutrina, honestidade, conhecimento, amor, responsabilidade, tolerância, flexibilidade, paciência, responsabilidade, paciência, evangelizar-se, abnegação, paciência, vontade, paciência, flexibilidade, temperança, conhecimento. Considero o bom senso, mas há mais paciência e humildade, responsabilidade, paciência, segurança doutrinária, empatia, pesquisador, investigador, sensibilidade, amor / Jesus, conhecimento da doutrina, sensibilidade, verdadeiro, amor, flexibilidade, integridade,
ser bom comunicador, flexível, coerente, dedicação, estudioso, compreensão, doação, partilha, compreensão, saber ouvir, domínio dos conteúdos. O que é que mais saiu? Eu acho que é o que nós precisamos trabalhar mais. Porque identificamos, em verdade, aquilo que vemos de necessário e que talvez seja a nossa grande dificuldade. Se veio muita paciência, é porque temos um pouquinho de impaciência, né? Nessa espera, nessa partilha. Então, este é um bom exercício para nós começarmos a fazer no nosso dia a dia para o trabalho com as crianças. Nós elencamos aqui algumas destas características que são indispensáveis para este trabalho. Engraçado que não saiu muito o amor, o afeto, né? E não adianta nós chegarmos para o trabalho da evangelização com todas as metodologias e conhecimento doutrinário e não penetrarmos nos nossos meninos. Isto é imprescindível ao trabalho. Somos aquela pessoa mais endurecida. As crianças vão nos ajudar a deixar de ser essas pessoas endurecidas e a desenvolvermos este amor que está íncito em nosso ser, porque nós fazemos parte da criação, somos partes integrantes do universo e o nosso Pai é amor em essência. Então, se temos esta essência que ainda está adormecida, é preciso fazê-la despertar para o nosso trabalho. Conhecimento doutrinário. Engraçado, a paciência veio aqui logo no primeiro slide, né? Então, pensei igual a vocês. Conhecimento doutrinário aqui saiu muito, né, também. É importantíssimo, nós já falamos sobre isso. Paciência, criatividade. Lidar com crianças é também ser muito criativo no que a gente produz. Tem coisas que a gente para e pensa, meu Deus, eu criei isso, eu adaptei isso foi possível, como repercutiu bem com as crianças? As nossas crianças são laboratórios e vamos estar experimentando neste laboratório para ver o que está dando certo, o que não está dando certo, o que podemos melhorar, o que podemos estar adaptando. Ouvir é muito importante essa partilha com outras pessoas de outros centros. Então, troquem e-mails, falem das dificuldades, ouçam a opinião de outras pessoas, recorram à Federação Espírita. A Federação Espírita tem que dar este suporte para poder melhorar cada vez mais, para que a gente tenha um trabalho de evangelização espírita de mais qualidade. Dinamismo, gostar do que faz, discernimento, conhecer a criança. Essa a nossa evangelização tem um privilégio enorme de estar dentro da Mansão do Caminho, que é uma área fantástica, e nós aproveitamos muito a nossa área da instituição, porque Salvador é mais sol do que outra coisa, não existe frio mesmo no inverno. Então, nós aproveitamos principalmente com as crianças menores. Os meus de 11 e 12 anos querem muito também fazer atividade lá fora, adoram querer sugerir. Ah, tia, vamos jogar bola hoje, como se a evangelização fosse jogar bola. Aí o que é que a gente faz? Para conciliar, tá bom, terminaremos 10 minutos antes para jogar bola, porque eles não ficam frustrados e nós também cumprimos a nossa programação.
Essa atividade foi uma atividade que nós fizemos, que integrou, nós temos atividades, a gente vai ver isso no período da tarde, que integra crianças, jovens e pais. É muito interessante porque sair do reduto de 4 paredes dá uma outra dinâmica a essas atividades. E quando a gente fala de conhecer a criança, é exatamente saber lidar com essas diferenças. Aqui eu apresento um dos meninos do nosso grupo de 11 e 12 anos. Nós temos aqui, começando... Vixe, ficou meio apagadinha. Nós temos Paulo, Ramon, Jorge Augusto e Felipe. São meninos de perfis completamente diferentes. Paulo é um menino extremamente ativo. Quando ele está na sala, se a gente não segurar um pouquinho o Paulo, os outros, que aqui são os que são mais ligados, né? Foi uma atividade fora que nós fizemos em uma outra área da instituição. Ramon é um menino que foi... ele é filho de uma pessoa que foi criada lá na Mansão do Caminho, né? Então, a mãe... ele não conhece o pai, a mãe é que lida sozinha com ele. Então, é um menino que tem muitas dificuldades exatamente por essa ausência do pai. Jorge Augusto está na evangelização desde 3 anos. Já saiu este ano para a juventude. Essa foto foi do ano passado. É um menino extremamente amoroso, mas extremamente tímido também. Como na época que ele tinha 3 anos, que entrou na evangelização, eu fui evangelizadora desse grupo nessa época, então ele criou este vínculo, e isso é muito importante. Eu começo a trabalhar com os meninos que vão chegar na minha turma bem antes deles estarem lá, porque é outra coisa quando nós temos variados grupos, que não é a realidade de vocês aqui, né? Então, esses variados grupos, eu vou passar, daqui a pouco vou chegar em Tia Tânia. Eles gostam dessa coisa da proximidade, do estar num grupo mais velho. Às vezes, nós temos dificuldades nesse grupo, porque eles querem logo ir para a juventude espírita. Não quer ficar mais na evangelização infantil. Muitas vezes, quando eles completam 12 anos, tia, deixa eu ir para a juventude. Eu digo, venha cá, na escola você muda, você pula assim 1 ano, aqui é a mesma coisa. Claro que nós observamos o perfil. Se as meninas são muito mais amadurecidas, às vezes eu deixar uma menina de 12 anos na minha sala, não vai ser bom para ela. Nós passamos para a juventude, mas são casos e casos específicos. É aquilo que a gente falou anteriormente. É preciso conhecer o perfil de cada um. E Felipe entra na sala mudo e sai calado. É aquele que, por mais que você tente extrair alguma coisa, trabalhamos muito nessa faixa etária com dinâmicas de grupo. Então, eles têm dificuldade, esses que são mais tímidos, até com o próprio grupinho, de estarem se expressando. O que podemos fazer? Felipe é outro que passou para a juventude também esse ano. Então, como a juventude, quando eles migram, é de 13 a 15 anos, esses meninos mais tímidos vão ter dificuldades de adaptação. Jorge Augusto, eu soube do pai, no início do ano, que ele queria continuar na nossa sala. Isso também acontece. Não dizemos de cara, não, fique mais esse ano. A gente dá um período de adaptação, veja 1 mês, 1 mês e meio. Se realmente você já tem 13 anos, não conseguir se adaptar, nós deixamos ficar mais 1 ano. Depois disso, aí também, né, já tivemos vários casos, que a recíproca também é verdadeira. Tanto chega a 12 quer migrar, chega a 13 quer continuar. Por causa dos vínculos, são crianças que às vezes estão desde pequenininha e já foram, né, juntas, e aí tem 13, mas o amigo tem 12, ficou na sala de 12 e não vai passar. Então, tem esses casos que nós precisamos amadurecer. Motivação para o trabalho. Isso foi uma atividade externa que fizemos também com o nosso grupo de 11 e 12 anos. E é isso, este foi o final. Dá um intervalo? Já estamos terminando. Este foi
o final de uma atividade. Então, é isso que nós precisamos levar para as nossas crianças, esta disposição, esta motivação, que eles possam sair da atividade assim sorrindo. Esta é uma área da nossa instituição que nós temos um lago, um pequeno lago. Os meninos adoram fazer atividade no lago, porque eles ficam mais livres, o lago tem alguns peixinhos, claro que não vão pescar, né? Mas tivemos um caso no grupo de 5 e 6 anos que um dia desceu para o lago e aí ficou nas beiradas do lago, dando a mão no outro, chegou e caiu assim na beirinha do lago. A evangelizadora, vem cá, menino. Né? Então, assim, todo cuidado, porque se você vai para a área externa com os meninos menores, a depender do grupo que esteja presente no dia, nós solicitamos alguns pais para poder descer e fazer atividade em conjunto. Está sempre atualizado em relação a métodos e processos de ensino, conduta condizente com a tarefa que se propõe e dedicação. Já estamos terminando, que tem que dar um intervalo. A disciplina, ainda nas características, né? A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Otimismo, para mudar hábitos morais arraigados, são exigidos muito esforço e constante otimismo. Uma coisa imprescindível, o vínculo energético com as crianças. Então, durante a semana, vamos pensar nas nossas crianças, vamos envolver as nossas crianças, vamos nos conectar mais a essas crianças, não somente no momento que estamos desenvolvendo as atividades da evangelização. Quem dignifica as tuas atividades, sendo-lhes servidor fiel. Quem evangeliza, liberta para a vida feliz. Esse aqui eu trouxe, é a foto do nosso Ítalo lá de trás, que fica passeando pelas atividades. Mas quando tem uma atividade de fantoche, que a gente vai mostrar à tarde, ele fica assim, nesta alegria. Não esquecer que, à medida que contribui para o crescimento espiritual das crianças e dos adolescentes, o evangelizador realiza o próprio progresso. Não podemos deixar de pensar que este crescimento é, em primeira instância, para cada um de nós. Tudo que nós estamos fazendo em prol das nossas crianças, dos nossos jovens, está sendo computado lá em cima. E depois a nossa folha de serviço vai estar bastante recheada, porque trabalhar com criança é trabalho diferenciado, viu? A dedicação, aliada à adoção de um programa de ensino bem elaborado, por certo, fará com que os objetivos propostos para a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil sejam atingidos. E, por fim, terminamos com essa frase de Jesus: bom ânimo, vem comigo, eu também não tive companhia, no entanto, venci o mundo. Então, que essa reflexão possa ficar em nossas mentes para este grande desafio que é o trabalho da evangelização espírita e pensar que Jesus está ao nosso lado, que não estamos sozinhos, que aparentemente possamos estar sem ninguém ao nosso lado a nos apoiar, mas alguém que é maior do que tudo está ali nos direcionando e de braços abertos esperando para que nós possamos seguir até Ele. Vamos então dar um intervalo, né, Vitor? Quanto tempo? 15 minutinhos.